Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós. Boa noite aos irmãos que estão aqui conosco, reunidos como família de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para mais um culto de adoração ao Senhor. E você que está nos acompanhando pela internet, não apenas participe, cultue também conosco, na certeza de que o Espírito Santo de Deus há de nos abençoar a todos, a nós que aqui estamos, a você que está pela internet. Nós estamos no mês da família. Hoje pela manhã nós demos uma quebra, né, no que estávamos fazendo, por causa do mês ainda da escola dominical, e quem esteve aqui sabe que nós tivemos uma manhã impactante, né, com a presença e a palavra do pastor Jean, pastor da Igreja Central de Teresópolis, né, um momento inesquecível, um domingo que há muito tempo a gente não tem em termos de mensagem. Somos muito gratos a Deus, né, pela vida desse homem de Deus, esse profeta do Senhor, que o Senhor continue abençoando ele, a sua família e a sua igreja lá. Nós então voltamos à questão da família, não é? E estamos por isso com um casal também dirigindo o nosso culto, como já temos feito nos outros domingos. Então vamos passar a direção para eles, cremos que sob o Espírito Santo eles estarão, né, dirigindo este culto agora. Que Deus nos abençoe a todos e complete em cada um de nós as nossas necessidades para a glória e honra do nome de Cristo. Boa noite, igreja. E esse culto, meus queridos, tem dois agradecimentos, duas dedicações a fazer, né? A irmã Daniela Barcelos agradece a Deus pela excelente resposta da biópsia da cirurgia realizada no dia 25 de abril, que apresenta uma excelente resposta à quimioterapia. E nessa mesma direção também, a irmã Alda Estevão agradece a Deus pelo término de sua quimioterapia e que Deus abençoe a todos os irmãos que oraram pela sua recuperação. Então, amados, agradecendo, né, colocando essas dedicações de culto dessas irmãs e também colocando o tema do nosso culto, que é Seguindo a Voz do Salvador. Vamos agora ao nosso texto de introito, que se encontra em João 10, 27 e 28. Leiamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. João 10, 27 e 28. Vamos agora ao hino congregacional, Inário para o Cantor Cristão, número 69. Inário para o Cantor. Boa noite, igreja. Desejo te adorar, Senhor. Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhe obedeceremos. Josué 24, 24. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Desejo te amar e tua voz ouvir, em teus caminhos santos quero sempre andar. Te louvarei aqui no porvir, Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Vamos fazer a primeira estrofe de novo? Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder.
Desejo te amar e tua voz ouvir. Em teus caminhos santos quero sempre andar, e a ti eu louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Agora vamos chamar a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Em Salmos 107:1 está lá escrito: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Ainda que às vezes tenhamos tempestades na nossa vida, ainda que você não veja ou que nós não vejamos naquele momento, a gente crê que Deus vê para a eternidade, Ele vê muito além e Ele é sempre, sempre bom. Vamos cantar então essa canção. Vamos ficar de pé? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Irmãos, nós vamos cantar agora um louvor chamado Casa de Bênção. E eu convido você agora para pensar na sua família. Para pensar em como está a sua família. E sabe, irmãos, se o quadro não for muito favorável, não desanima não. Porque quando a gente recebe de Deus a visão de que algo está errado, é uma oportunidade ímpar de mudar, de fazer algo. Se a sua família está jóia, se todos estão aqui louvando e adorando ao Senhor, glória a Deus por isso. Mas se a sua família está em pedacinhos, recolhe e clama pela misericórdia do Senhor. Porque quando a gente enxerga a situação e coloca diante de Deus com o coração contrito, esse louvor é uma oração e é desafiador cantar, porque você declara com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mesmo que a sua família esteja com muitos problemas, você vai recolher os caquinhos e vai cantar com fé que a sua família será uma casa de bênção, um lugar de milagres. Igrejas fortes precisam de famílias fortes. E o inimigo tenta de toda maneira destruir a base. E nós, quando recebemos de Deus, o recado da parte dele, nós temos que nos posicionar com seriedade diante de Deus, em manter, o nosso coração alinhado com Ele, porque Deus ama famílias. Deus nos ama e Deus ama famílias. Então vamos cantar Casa de Bênção. Eu convido a igreja para cantar assim, com o coração, sabe? Declarando. Cante conosco. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Amor
Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar em Tua casa para prestar o nosso culto e o nosso louvor. Senhor, resplandeça, ó Pai, alimenta cada lar aqui representado. Pode ter famílias aqui que às vezes um componente pode estar faltando. E fico imaginando o que é ter no coração essa falta, dessa presença aqui, de estar também te louvando. Senhor, vá de encontro ao coração de cada um que está desgarrado da Tua presença, do Teu amor, a Tua misericórdia, desgarrado, distante da própria família, Pai, que Tu constituíste. Senhor, não deixa o inimigo, ó Pai, tomar posse. Proteja, ó Pai. Fomenta, Deus, a sede de Te procurar, de Te encontrar, de estar na Tua casa, Pai. Senhor, a base da família diante da sociedade, ó Pai, é tudo. Principalmente uma família que tem a estrutura no Teu Santo Espírito, na Tua presença. Senhor, cuida, esteja cuidando, resgatando. Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. E agora as crianças podem proceder à saída, para o seu culto infantil, que vai ter o momento do culto na linguagem apropriada. E, amados, prosseguindo com esse momento, vamos ao nosso texto de confissão. Leamos todos juntos. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Salmos 42, 8. Vamos proceder agora com o louvor da irmã Rosemary. Boa noite, igreja. Você que se sente
planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Glória a Deus, amém. Vamos ter, irmãos, o nosso momento de oração. Estamos nessa parte do culto, né? Em que nós nos dedicamos à oração, e eu quero fazer o que normalmente nós fazemos, dar a oportunidade àqueles que, estando conosco nesta noite, estão vivenciando situações complicadas, mais fortes do que a sua própria força. Todos nós sempre precisamos, né, de orações. Orem uns pelos outros, isso é algo que tem que continuar como uma marca constante da igreja. Mas há momentos onde as nossas situações saem daquela normalidade de problemas e se tornam muito maiores, não é? Do que nós podemos suportar, e às vezes nós queremos dizer: olha, eu preciso que olhem para mim e orem por mim. E esse momento é uma oportunidade. Se você quiser, eu quero convidar você para você chegar até aqui à frente, porque nós não vamos ouvir a sua necessidade por causa do tempo, mas vamos fazer uma conexão e vamos olhar para vocês. Eu peço que os irmãos que não vêm, que ficam sentados, façam isso, tomem isso a sério, isso é um compromisso sério. Mesmo que não saiba o nome, guarde na sua mente aquela pessoa e continue orando por ela quando você chegar em casa e também durante a semana, porque com certeza Deus estará trabalhando na vida dessas pessoas por causa das suas orações. E então eu quero convidar você que quiser, pode chegar até aqui à frente. Quero pedir aos pastores, eu estou vendo o pastor Anderson, pastor Larrúbia, não sei se temos outro, pastor Roberto Calzolari, foi pregar de manhã numa igreja, está pregando na mesma igreja, hoje à noite, né? Por isso não pôde estar conosco, apareceu aqui no final do nosso culto para participar da reunião da escola, mas nós estamos já avisados, né, em relação a isto. Muito bom ver. Colega, só temos dois. Cadê o meu adolescente e o meu jovem? Nós agora temos um adolescente e um jovem para participar junto com os pastores. Estão ficando importantes, hein, jovens? Hein? Pastores, hein? Impondo as mãos juntas, não? Mesma autoridade, né? Vamos fazer isso? Pastor Larrúbia, pode orar para a gente? Está tudo bem? Pastor Larrúbia, como sempre, com aquela camisa bonita de pastor das Ilhas dos Mares do Sul, né? É que a camisa custa barato, por isso que eu uso sempre assim. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e eterno Pai que está nos céus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, quando nós nos colocamos diante de ti, Senhor, para agradecer as bênçãos recebidas. Senhor, e também não poderíamos deixar de colocar diante de ti os problemas que muitas das vezes nos afligem, Senhor. Pai eterno,
o teu Espírito, nesse instante, está sondando o coração de cada um daqueles que aqui vieram à frente. Senhor, e está identificando a necessidade de cada um deles. Pai eterno, que eles, ao saírem daqui, saiam aliviados, ó Deus, saiam na certeza que a vinda aqui nesta casa esta noite não foi em vão. Senhor, que as respostas que eles esperam cheguem no seu tempo devido. Senhor, agora abençoa o nosso pastor, que dentro de mais alguns minutos ele estará nos entregando a mensagem da noite. Senhor, que ele seja o instrumento usado pelo teu Espírito, o vaso consagrado, Senhor, para falar aos nossos corações. Senhor, eu te peço que tu prepare os nossos corações para ouvirmos tudo quanto o teu Espírito tem a nos falar. E, Senhor, possamos também sair daqui alimentados. Esta é a nossa oração que nós estamos fazendo e te agradecendo. Em o nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem voltar aos seus lugares. Vamos continuar, irmãos, no nosso momento de oração. Nós vamos agora agradecer a Deus, vamos ter um momento de agradecimento. E eu quero primeiro que os irmãos agradeçam a Deus por alguma coisa na sua vida. Eu tenho certeza que você tem algo para agradecer a Deus, uma bênção de Deus, uma interferência de Deus na sua história. E você não vai custar lembrar disso não, vai lembrar agora, para você poder dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está presente, esteve presente, está presente. E você sabe o que é. É muito importante, irmãos, o agradecimento. Agradeçam, irmãos, a irmã Alda Esteban, a vida da irmã Alda. Ela terminou a sua quimioterapia. Que Deus continue a abençoá-la. Todos que têm orado, né, por sua recuperação, ela mandou um agradecimento. E agradeçam, irmãos, o que Deus fez e está fazendo na vida da irmã Daniela Barcelos. As coisas estão acontecendo na vida dela, sem dúvida, a ação misericordiosa de Deus. Hoje foi um dia muito feliz quando soubemos os resultados que ela nos trouxe. E nós queremos testemunhar a nossa alegria e a nossa gratidão ao Senhor, porque Ele tem ouvido as orações do seu povo. Agradeça a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, cantava o poeta sagrado no passado. Mas esta palavra pelo Espírito Santo de Deus é atual, chega até nós, está conosco e precisa ser repetida por cada um de nós. Vamos orar agora dessa forma: Senhor, vê se há algum caminho mau em mim, alguma coisa que não está certa, que está errada, que eu nem estou percebendo, mas está acontecendo na minha vida. Eu estou cultivando um determinado sentimento, um princípio de um determinado sentimento que pode piorar. O Senhor sabe, e o seu Espírito vai nos fazer perceber, para que a luta contra isso, seja o que for, comece e se intensifique. Nós temos irmãos que vão dar profissão de fé na próxima quarta-feira,
para batismos no domingo que vem. Domingo à noite teremos a celebração de batismos. Vamos orar, irmãos, por esses irmãos, são jovens, outros não tão jovens, não é mais. Deus nos tem dado frutos, a igreja tem colhido frutos, não é? Pela graça, e eu posso entender que isso tem a ver com a persistência nossa e manter nesse caminho que nós temos nos mantido, que não é por teimosia que nós fazemos, mas pela convicção de que estamos no caminho certo, que queremos sempre estar na vontade, no centro da vontade de Deus. É isso que mais nos preocupa. Mas orem, porque vai ser uma festa, né? Domingo, sem dúvida. Nós somos batistas porque nos preocupamos e nos envolvemos muito com essa questão de batismos. Então, quando a gente tem batismo na igreja, é sempre uma festa mesmo. Quarta-feira, então, as profissões de fé, durante o culto de oração. Ore pela igreja, irmãos, pelos desafios que nós temos pela frente, quando se aproximam as eleições. Como é que a igreja deve agir, não é? Nessas situações, nesses momentos? Não podemos fazer o que os outros fazem, do jeito que os outros fazem. Temos que cumprir o nosso dever cívico, precisamos, mas é preciso que haja em nós um compromisso com o equilíbrio e com o testemunho. Preciso que as pessoas sintam que ser cristão, de repente, não é um meio de se aproveitar ou ser aproveitado pela política, não é? Como alguns fazem, mas deveria ser uma forma de avisar aos políticos que nós levamos isso muito a sério e que Deus, sem dúvida, por causa dos nossos pedidos, pode interferir na vida deles. Temos que crer nisso, vamos orar. Orar pelo atual presidente, os atuais governadores, prefeitos, e orar pelos tempos de eleição que já estão se tornando acirrados, né? Talvez mais do que precisava ser, mas não importa, vamos orar. Participação do nosso Conselho de Missões nesse momento de oração. Graça e paz. Aí nesta foto, junto à minha família, está o missionário Daniel e a sua esposa. Nosso homem de paz, que depois de 7 anos trabalhando juntos conosco, especificamente 2 anos aqui na capital, nós produzimos juntos o livro de alfabetização, aplicativos de educação, e ele foi formado o primeiro professor apto a ler e escrever na sua língua. Mas a sua esposa está esperando um filho, ele está voltando à sua aldeia de origem, o neném deve nascer em junho, e eles pretendem fazer o seminário e ser pastor ali nas aldeias onde os seus pais, os primeiros cristãos marcar, foram tão perseguidos, a sua família foi tão maltratada, ele tem tantas marcas disso, mas tem um chamado do Senhor para voltar para a sua aldeia e ser um pastor no meio da sua aldeia, evangelizar e poder estar ali então compartilhando do evangelho. Hoje é um dia histórico para nós estamos tristes porque ele sai de nossa casa e realmente ele facilitou muito as nossas idas aqui, nos ajudou demais, mas também um dia muito alegre, porque ele vai para cuidar ali da sua esposa, ter o seu filho e também perseguir o seu sonho em poder se tornar pastor na sua aldeia. E a gente encoraja demais o seu chamado. Venham conosco em oração por esse jovem. Tenho mais 2 últimos pedidos para fazer para os irmãos. Eu estou começando hoje um ministério com a igreja local entre os homens. Meus irmãos, o pastor diz que nessa igreja, uma igreja que já tem uns 20 anos de existência, durante 6 anos nada tem se realizado entre os homens. E aí eu me apresentei, estive orando ao Senhor com a minha família. E, meus irmãos, quando foi anunciado que eu estaria trazendo um trabalho com os homens,
as esposas se levantaram aplaudindo e fez aquela felicidade, né? Uma expectativa realmente que algo especial venha acontecer. E eu peço que vocês orem então, que o Espírito Santo esteja usando na minha vida, que seja um momento marcante, que esses homens se levantem realmente para fazer a diferença. E um último pedido de oração, eu vou estar fazendo uma viagem entre os dias 12 e 14 de maio. Nós vamos estar fazendo uma conferência no meio do povo Marcá, apresentando um livro de cânticos, um cancioneiro, né? Os louvores que são cantados nas línguas. Nós transcrevemos esses louvores e vamos publicar esse livro. E junto a esse congresso, né, que vai ser apresentada essas músicas, nós também estaremos fazendo uma devocional com um livro que foi traduzido na língua Marcá, o livro de Atos dos Apóstolos. Uma devocional com o livro de Atos dos Apóstolos, bem na aldeia. É o que a gente está se programando para esse tempo que também é feito vários trabalhos de evangelização, e realmente nós temos essa oportunidade. Venham comigo em oração, Deus esteja abençoando a sua vida. Olá, amada igreja. Maravilhosas estas últimas notícias vindas diretamente do Oriente Africano, onde está o nosso missionário e a sua família, procurando realizar ali a obra de redenção, projeto de Deus para aquelas regiões. Ao casal que se vai para Novo Campo, igualmente as orações da igreja deste lugar. E ao novo ministério com os homens ligados à igreja, o nosso apoio necessário e mesmo natural. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs da nossa terra gêmea, a África de tantos amigos. Use agora estes segundos finais para orar por estes novos ministérios, o do casal da equipe de tradutores que se dirige a outro campo e o do ministério com os homens naquela mesma região. Ore agora. Vamos ler o texto de louvor e consagração. Leiamos. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Salmos 29, 4. Nós vamos fazer aqui o nosso momento de dízimos e ofertas. É um momento em especial para os membros da igreja. Quem não for, por favor, não se sinta constrangido. Só uma palavrinha antes, Cizinho. Assim, esse ano, para quem não sabe, eu perdi meu pai. E assim, foi um momento muito triste da nossa família. Mas, ai de nós se não fosse Jesus Cristo. E a gente está aqui, a gente não está pedindo dinheiro para ninguém, não. A gente está levantando recursos para que outras pessoas tenham essa companhia, esse amigo, esse Senhor, esse Salvador que minha família temos, vários de nós temos. Então, assim, aquele que tiver a sua contribuição, que não tiver, entenda, a gente está aqui para ajudar a levar Jesus Cristo para outras pessoas, para que Jesus Cristo seja o melhor amigo de várias outras pessoas, como assim é o meu melhor amigo. Tá bom? Hino 478, tua voz escuta convocar-me, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Tomara que hoje ouvisses a sua voz. Salmos 95, 7.
seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me minha vida quebra, molda e usa. Quero ser vaso em suas mãos, e também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu amor. Que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me Tá? Nós vamos fazer agora a apresentação dos aniversariantes da semana. Se o seu nome não estiver aqui, por favor, não fique constrangido, pode vir aqui à frente que a gente vai orar por você também, tá? E se você for membro da igreja e seu nome não estiver aqui, procure a administração para que no ano seguinte essa correção seja feita. Vamos lá. Dia 15, Andréia Ramalho de Souza Freitas, Elisângela Silva dos Santos Souza, Graciete dos Santos de Almeida, Wesley Vinícius Bresolim Batista. Dia 16, Mário de Araújo Alcântara, Silas Pego Dias. Dia 17, Daniele Duarte de Souza Melo. Dia 18, Alana Felizardo Torres. 19, Nelly Portela Gomes. Dia 20, Cláudia Alvim Ramos, L. da Silva do Vale Ramos. Dia 21, José Ferreira, Luciene Pires Ornelas Pontes, Márcia Reis da Cruz. Aniversariantes de casamento, Gerardo e Lucimar no dia 15, Bruno e Maria de Fátima no dia 16, Alexander e Vanessa no dia 17. Sinalzinho dos nossos visitantes. Se você nos visita agora, tem um sinal, só um sinal. Ok, tem ali no anexo. Sejam todos bem-vindos.
porque visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos no centro dessa igreja ama você. Sua presença nos trouxe alegria. Você foi bom conhecer você. Foi bom poder ver você. Oremos. Meu Pai, boa noite, Senhor. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá de poder prestar culto ao Teu nome. Meu Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem trazido à consciência as pessoas com relação aos recursos para a Tua casa e também vem pedir, Pai, que dê sabedoria a quem vai administrar, esteja com o Teu Santo Espírito conduzindo a administração desses recursos. Vem também agradecer, meu Pai, por cada aniversariante, por cada vida que completa mais um ano nessa semana. Seja a vida pessoal, seja a vida matrimonial. Meu Senhor, vem também colocar diante de Ti a vida dos visitantes em específico, meu Pai, que o Senhor continue a nos dar a graça da presença de cada um deles. Meu Senhor, venho clamar a Ti que prossiga com esse culto, com a direção do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos, continuando, Louvor. Isso. Famílias da igreja. Agora o louvor com as famílias. Vivemos em tempos difíceis, no mundo desafiador. É preciso assumir compromisso, vivendo a verdade em amor. É Cristo a nossa estatura, modelo e padrão para viver. Seja Ele a nossa medida em tudo que vamos fazer. Um novo tempo para nossas famílias, que cresçam saudáveis, que busquem a verdade, que sejam unidas. Um novo tempo para todos os filhos, que sejam mais puros, que tenham futuro, que cresçam em Cristo. Um novo tempo para nossas crianças, que sejam amadas, que sejam educadas, que tenham esperança, que vivam pela fé, que vivam pela fé, que vivam pela fé. Milhares de filhos, distantes do amor de Jesus, seja
seja minha família o instrumento, levando de Cristo a luz. Cada criança alcançada, cada dia em cada nação, que construa o futuro em Cristo, servindo-lhe de coração. Um novo tempo para nossas famílias, que cresçam saudáveis e busquem a verdade, que sejam unidas. Um novo tempo para todos os filhos, que sejam mais puros, que tenham futuro, que cresçam em Cristo. Um novo tempo para nossas crianças, que sejam amadas, que sejam educadas, que tenham esperança, que vivam pela fé, 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 que vivam pela fé. Amém? Vamos continuar cantando, né? Caminho no deserto. Cizinho, acho que até o último domingo a gente vai estar escutando muito mais a igreja do que a gente do louvor, né? Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas.
Leiamos o texto de proclamação e edificação. Todos juntos. Ouçam, escutem minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Isaías 28, 23. Celebração da palavra, pastor Valdemir. É muito bom, irmãos, quando a gente tem colegas de ministério, sem qualquer demagogia, que eu considero mais importantes, bem mais importantes que eu, pelo pastorado que exerce, nas igrejas que estão, né? E que aparecem com as mesmas ideias que nós temos tido aí junto com os irmãos. E eu fiquei muito feliz hoje, além da mensagem extraordinária do pastor Jean pela manhã. Quem não veio, irmãos, não tente ver na internet, vale a pena, viu? A mensagem que foi entregue, realmente inesquecível e desafiadora, acima de tudo desafiadora. Quando ele falou exatamente, ele fez alguma coisa que eu também gosto de fazer, foi quando ele falou sobre as Bíblias, o livro, né? E ele disse, eu não tenho nada contra Bíblias no celular, mas como é importante a Bíblia, o livro, né? Como forma de testemunho, e ele falou dos tempos em que nós trazíamos a Bíblia, né? Víamos mais de condução, chega hoje, uma boa parte tem seus carros, mas não importa, irmãos. E aí, quantos trouxeram então o livro? Cadê o livro? Eu quero ver o livro. Que coisa linda. Mas tem gente sem um livro, hein? Tem gente sem um livro. Ah, mas está no celular, tem no iPod, no iPod, no iPad, tudo bem, mas traga o livro, pelo menos para a gente compartilhar nesse momento aqui que nós vamos ler no livro das origens. Conhece o livro das origens? Qual é o livro das origens? Gênesis, muito bem. No primeiro livro da Bíblia, no capítulo 11, vamos ler os versículos de 1 a 9, eu vou compartilhar junto aqui com os irmãos. Eu estou com a Bíblia que tem as duas versões para facilitar, então, os irmãos que não têm a versão na NVI para poder ler, não é? Melhor com os irmãos. Jéssica, você tem a Bíblia aí na outra versão? Então vem, rapaz, isso aqui é lugar seu. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, não é? Está lá no Apocalipse, então a gente quer manter isso aí. Então Jéssica vai nos ajudar lendo com os irmãos que não têm a NVI o texto de Gênesis 11, de 1 a 9, mas daquela forma. Os irmãos falarão o versículo 11 e a gente da NVI repete o mesmo versículo, né? Para ficar bem claro o texto sagrado. Gênesis capítulo 11, os versículos de 1 a 9. Irmãos, são prontos aí os que não têm a NVI, mas têm outra tradução? Vamos lá então acompanhar o Jéssica. Vamos lá, Jéssica. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros, eia, façamos-nos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O Senhor abençoe, irmãos, a leitura da sua palavra, lida em nossas mentes e corações. Para o amante de coisas e da história antiga, nada mais atraente do que uma cidade em ruínas, especialmente se ela está entre aquelas que tiveram importância na chamada cultura e história universais. Os que podem, por exemplo, os que podem fazer turismo no Oriente Médio, quedam-se fascinados ante as ruínas daquelas antigas metrópoles que exerceram grande influência, mas que hoje são tão somente ruínas. A cidade de Éfeso é um bom exemplo de uma cidade que foi influente em seu tempo de apogeu, mas que hoje são somente ruínas. Ruínas históricas, é verdade, mas tão somente ruínas. Éfeso foi uma das cidades portuárias mais importantes do Império Romano. Ela foi, essa cidade, um importante centro comercial e religioso. Nela se encontrava o famoso templo da deusa Diana, ou Ártemis, ou Artemisa. As ruínas deste templo ainda mostram duas inscrições de louvor a Diana, uma escrita em grego e outra em latim. Caire Megalia Artemis Ephesium, diz a inscrição grega. Ave Magna Diana Ephesiorum, diz a escrita em latim. Ambas querem dizer salve a grande Diana dos Efésios. E nós acabamos de ler um texto que sempre atraiu a atenção dos arqueólogos e apaixonados por ruínas, a edificação inacabada de uma cidade e da sua famosa torre, que tem como principal característica o fato de explicar a origem das línguas, os idiomas da humanidade. Tida por muitos tão somente como uma das muitas sagas ou lendas judaicas, durante muitos e muitos anos, afirmou-se que Babel jamais havia existido. Mas hoje, baseados em descobertas arqueológicas, a construção dessa cidade e a sua torre já podem ser aceitas como fatos históricos e assim como um dos feitos imemoriais, inesquecíveis da humanidade. Embora não se possa identificar o local exato onde se começou a construir a famosa torre, o fato é que, baseados em uma série de escavações, achados e reconstituições, a arqueologia pode demonstrar através dos zigurates o fato de que construções antigas foram feitas seguindo um modelo primário anterior de alguma coisa que não pôde ser acabada. É o que nós chamamos de a Torre Inacabada de Babel, ou a Inacabada Torre de Babel. Que se diga também que a cidade deixada por terminar, quando da confusão das línguas, seria depois reedificada e passaria a história com o nome de Babilônia. Mas ó insólito destino! Séculos e séculos após a tentativa frustrada de Babel, Babilônia se tornou na cidade capital de um dos mais poderosos impérios de todos os tempos, o Império Babilônico, mas ela foi destruída por um outro império, o Medo-Persa, e se tornou em ruínas como um anátema, que jamais seria reconstruída.
Inimigos da Bíblia, no afã de tornarem sem efeito essa profecia, ou outros até que simplesmente por desconhecimento, sem esse tipo de preocupação, já tentaram várias vezes reconstruí-la, mas acabaram desistindo, ou foram forçados a desistir. O caso mais recente foi do ditador iraquiano Saddam Hussein. Descobriu-se que seus investimentos na região principais eram para construir uma réplica da antiga Babilônia, escondendo o seu projeto. Ele estava escondendo isso, mas foi descoberto, de um dia deslocar então a capital do Iraque para a Babilônia reconstruída, parte do seu sonho megalomaníaco de fazer voltar o Império Babilônico. Nosso culto tem como tema hoje Ouvindo a Voz do Salvador. E a história desta torre frustrada, a Torre de Babel, tem a ver com se ouvir a voz não de um Salvador, mas de um líder ímpio, Nimrod, bisneto de Noé. A Bíblia nos conta que ele era chamado de o poderoso na terra e que o princípio do seu reino foi Babel. Gênesis 10, de 1 a 10. Então foi por causa da liderança de Nimrod que Babel foi erguida e que uma torre começou a ser construída no meio da cidade. Mas ele era um homem ímpio. Segundo as ruínas encontradas, os arqueólogos podem explicar que a mesma era uma espécie de observatório astrológico, na verdade parte de um templo religioso onde as divindades sumerianas eram adoradas. A ideia de uma torre tinha a ver também com o temor de novamente o dilúvio acontecer, e então uma torre que chegasse aos céus serviria de abrigo. É natural que, à luz do conhecimento que temos hoje, a construção de uma torre chegando ao céu, sem dúvida, é uma grande tolice. Mas as palavras da Bíblia, de que Deus disse: desçamos e confundamos os seres humanos, ou nada haverá que eles não possam fazer, revelam que a construção da Torre de Babel era uma realização da astúcia, da vaidade humana, e a confusão estabelecida entre eles por Deus tornou-se numa espécie de juízo divino contra o orgulho humano, contra a arrogância do ser humano. Apesar da Torre de Babel ter sido edificada pelos idos de 2500 a.C., as suas lições em relação às pretensões humanas, quando por seus próprios meios esses seres humanos procuram alcançar o céu, atravessam os séculos e chegam até nós nesses tempos. Mudaram-se os métodos das construções, mas não se mudaram os seres humanos. Então eu gostaria de lhes falar sobre as lições dessa torre inacabada, e a primeira delas é a de que eles queriam alcançar algo que sempre foi o sonho dos seres humanos de todos os tempos: o céu. A voz de um falso salvador, cujo nome, Nimrod, significava o divino filho do céu, nos conclama a desejar a voz do Salvador verdadeiro, aquele Salvador que veio do céu, que trouxe o céu à terra, Jesus Cristo. O céu sempre foi algo desejado pelo ser humano. As alturas, com seus mistérios, o espaço, com seus segredos, sempre atraíram a raça humana. A lua mística de outrora, parecida com um queijo, de há muito já foi pisada pelos seres humanos, que não descobriram lá lunáticos, que ao tudo indica é uma especialidade da Terra. É uma injustiça contra a lua. Lunáticos são os que moram na Terra, não tem ninguém na Lua, né, para ser lunático. Muito menos lá não foi encontrado São Jorge e o seu cavalo e nem o seu dragão. Pobre Jorge da Capadócia, que se existiu, foi um soldado romano cristão executado nos tempos de Domiciano, um pouco antes dos cristãos receberem o direito de cultuar. Teria sido executado por se recusar a matar cristãos. Um mártir que nunca matou, se existiu, nunca matou dragão nenhum. Aliás, em 1969, quando o primeiro astronauta pisou o solo lunar, a única previsão do que se acharia lá mais acertada foi a de uma tribo de índios dos Estados Unidos. Perguntados por um repórter o que havia na Lua, o que seria encontrado na Lua, o mais velho daqueles índios disse: mosquitos, lá não tem mosquitos.
Há sertões cheios. Não tem mosquitos. Bem, a conquista da Lua é hoje uma realidade obsoleta. Os passos do ser humano se tornam cada vez mais gigantescos, estão aí programando viagens espaciais e criação de colônias no espaço, não é? Mas a Bíblia já tem um aviso sobre isso. Não, ela não proíbe que se faça, mas já tem um aviso sobre isso lá no livro de Obadias. Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho nas estrelas, eu derrubarei você de lá, diz o Senhor. Já está avisado, pode subir, mas não pensa que vai fazer a humanidade passar do tempo que ela vai ter que passar, não. Mas se o espaço físico o ser humano almeja conquistar, e aí não tem limites, ele quer conquistar as galáxias, mergulhar no infinito, no espaço do espiritual, esse ser humano também tenta as suas conquistas. Hoje, entre os 7 bilhões e 950 milhões de pessoas que formam a população do mundo, existem milhões querendo tocar o céu, alcançarem a Deus, erguendo para isso também as suas torres de Babel. São milhões e milhões que trabalham filosofias, crenças, que buscam posições que se tornarão mais hoje, mais amanhã, em construções semelhantes à Torre de Babel, em confusão total. E isso me leva a lhes falar sobre a segunda das lições dessa torre inacabada. Porque se a primeira delas foi a de que sempre foi o sonho dos seres humanos de todos os tempos alcançar o céu, a segunda lição é de que esses seres humanos erroneamente pensam poder alcançar o céu pelo esforço próprio, pelo seu próprio esforço. É interessante notar que a Bíblia nos diz que a cidade de Babel começou a ser edificada por um grupo de pessoas que havia deixado um determinado lugar, procurando um outro onde pudesse executar os seus planos. E aí a Bíblia diz, eles acharam um vale na terra de Sinear, uma planície. Ou seja, a ideia era de se fixarem todos juntos numa mesma região, mas esse não era o plano de Deus. Não era o propósito de Deus, era necessário que a Terra, o planeta Terra fosse povoado. Sabe, existem nos dias atuais milhões de pessoas vivendo em busca de alguma coisa que lhes possa satisfazer as suas séries de exigências ou as suas exigências interiores, que lhes possa conduzir a algum lugar que possam descansar as suas almas e corações atribulados. E nos diz a palavra de Deus, ela nos diz que, achado o lugar adequado, os edificadores da nossa narração tomaram uma decisão: edifiquemos nós uma cidade e mais uma torre, cujo cume toque nos céus. Este quadro me transporta a esses milhares e milhares de homens e mulheres, quiçá milhões, ricos, pobres, cultos, incultos, em busca de alguma coisa que lhes possa fazer tocar os céus, alcançarem a Deus. Porque essas pessoas já descobriram que sem isso, sem Deus, a vida não tem sentido, a vida é uma ilusão, é uma insegurança completa. Sabe, os edificadores de Babel temiam um novo dilúvio sobre a terra e por isso queriam construir algo seguro, alguma coisa segura. Temiam a repetição do juízo do céu e queriam escapar ao mesmo. São como muitos hoje, nos dias de hoje. Como os de Babel, pode-se constatar esses milhões que também chegam de repente a um determinado lugar, do qual dizem, aqui poderemos encontrar aquilo que procuramos, nesse lugar nós temos a mensagem que procuramos, a religião que procuramos. Daí os milhares de templos, representando as milhares de religiões espalhadas por esse mundo afora, milhões ansiando por sossego em seus corações e em suas almas, sendo ensinados a tomarem a mesma decisão dos construtores da Torre de Babel. Edifiquemos, construamos algo que nos leve até o céu. Quando uma decisão como esta é tomada, o caminho que se vai seguir é o da confusão espiritual. É o caminho da desgraça espiritual, que está no se pensar, no se acreditar que Deus pode ser alcançado por esforços humanos, por obras humanas, por merecimentos humanos. É de novo erguer-se a Torre de Babel.
da Torre de Babel, da caridade, porque esta caridade, então, é feita com o intuito de se merecer de Deus a redenção, é uma espécie de compras de favor de Deus, uma barganha com Deus. Nós temos também a Torre de Babel da penitência, porque esta passa a ser a tentativa do ser humano pagar pelo seu próprio pecado. Da Torre de Babel das obrigações religiosas, porque esta é o uso da religião não para o culto a Deus, não para o louvor a Deus, mas sim como uma forma de sacrificar o ser humano, de fazer com que ele se torne merecedor do que ele não pode merecer, a salvação. É verdade. Se quisermos o sossego para as nossas almas, nós precisamos alcançar o céu, precisamos sim chegar até Deus, mas Deus já proveu a maneira disto acontecer. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta de Deus ao nosso desejo, à nossa necessidade de alcançarmos o céu, de fugirmos a um destino trágico na eternidade. Como uma torre divina, uma cruz, um dia foi erguida no topo do mundo, no topo da história, e nela Jesus Cristo foi colocado, para que assim eu e você pudéssemos receber o favor de Deus, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados, perdão que custou um preço impagável para qualquer um de nós, mas que foi pago naquela cruz por Ele, Jesus. Nós pecamos e nos afastamos de Deus, e nada nós podemos fazer para acertar isto, porque Ele, Jesus, já acertou tudo. Então resta-nos receber esta graça imerecida. Não é mesmo uma questão de se estar frequentando uma boa religião, de se estar fazendo parte de uma crença elogiável, ou de ser membro de uma igreja poderosa, não. Porque se nesta religião Jesus Cristo não for o centro, não for a causa, não for o motivo, esta religião não passará de uma torre de Babel. Uma torre inacabada, falsa. Se desta crença Jesus não for a causa, não for a razão, não for o motivo, se dessa igreja Jesus não for o motivo dela se reunir, dela existir, tal religião, tal crença, tal igreja não passam de uma torre de Babel. Pode até parecer que vai chegar ao céu, mas não vai. Vai terminar em confusão total. Isso me faz lhes falar sobre a terceira das lições dessa torre inacabada. Se a primeira delas é de que sempre foi o sonho dos seres humanos, em todos os tempos, alcançar o céu, e a segunda, a de que esses seres humanos erroneamente pensam alcançar o céu por esforço próprio, a terceira, então, tem de ser enfatizar Jesus Cristo como a única maneira mesmo de se alcançar o céu. E essa é uma lição certa que nós podemos tirar desse episódio, desse acontecimento. Nimrod. Ao que tudo indica, esse é o nome do fundador e do primeiro rei de Babel. Nimrod e seus seguidores, então, nos diz a Bíblia, tinham ao edificar a cidade e construir a torre uma razoável preocupação. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados pela face da terra. Era uma preocupação com uma designação, com uma espécie de paternidade. Sabe, eles queriam um título, eles queriam um nome que lhes garantisse o futuro, a segurança, o sossego, que lhes assegurasse chegar ao céu. E Babel seria esse nome. Só que não há outro nome. Não há outro nome que nos assegure a mais perfeita das paternidades, que há de ter Deus como Pai, que não o nome de Jesus Cristo. Deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por Jesus Cristo. Deus só é nosso Pai por causa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não temos a paternidade de Deus. Não há outro nome que nos assegure o futuro
quando então teremos a mais perfeita segurança, o mais completo sossego, a participação do céu, que não o nome de Jesus. Fora desse nome, isso não é possível acontecer. Jesus Cristo, que já impede nessa vida insegura e desassossegada, que nos tornemos em confusão por causa da sua presença em nossa caminhada, quando fazemos dele o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. É Ele quem nos convida dizendo: venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Em 26 de dezembro do ano passado, faleceu aos 90 anos Desmond Mipilu Tutu. Ele foi o arcebispo da Igreja Anglicana da África do Sul, Prêmio Nobel da Paz, de 1984, por causa da sua luta contra o famigerado apartheid, o regime racista que então governava a África do Sul. E isso ainda continua lá, as sementes dessa desgraça, né? Continua na África, ainda com muito trabalho por parte das denominações. A Aliança Batista Mundial tem um trabalho especial com os batistas brancos e com os batistas das raças diferentes, com os batistas negros, para que esse período que trouxe tanta tristeza, tanta injustiça, possa desaparecer, mas isso ainda é uma situação muito difícil. Lembro-me que quando eu estive na África do Sul, eu passei em frente a uma igreja batista, vi que era uma igreja batista pelo nome em inglês, e era um culto assim animadíssimo. E eu vi que a igreja estava apinhada, estava cheia. E eu disse para o pastor: me dá um jeito de me levar aí, me deixa ver se eu consigo entrar aí e assistir um pouco do culto. E ele disse: não vai conseguir não. Eu disse: por quê? Porque você é branco. E ali só tem zulos, só negros. Mas e daí? Eu sou um branco batista, e são zulos batistas, são negros batistas. Mas aqui esse negócio não funciona. Mas eu insisti tanto que ele disse assim: para você não dizer que depois eu vou te levar lá, eu vou parar no pátio e você resolve. Aí ele entrou com o carro e eu soltei. Quando eu soltei, irmãos, tinha assim uns 2 armários, que eu devia ter uns 2 metros de altura. Os zulos são uns negros muito bonitos, né? Eles botaram a mão na cintura e me olharam e vieram em minha direção. Eu baixinho desse jeito, vocês imaginam, né? Disse: pois não, então, naquele meu inglês macarrônico, a gente se entendeu bem, eu me expliquei que eu era um pastor batista, brasileiro, e que queria muito assistir um culto. Ele disse: no possible, não é possível. Não é possível, porque o senhor é branco. E aqui só assistem cultos negros. Resquícios ainda do antigo apartheid, né? Daquele antigo regime que trouxe muito sofrimento para os negros, muitas injustiças, e eles não conseguiram ainda trabalhar plenamente isso, mas com certeza estão melhorando. Essa é a humanidade, irmãos, que precisa de um encontro com Jesus de verdade. Porque Jesus Cristo é quem pode trabalhar isso e fazer esta diferença. Mas o Desmond Tutu, há alguns anos, se levantou contra isso, se tornou um herói da causa da justiça social, mas numa reunião que estivemos aqui em Porto Alegre, do Conselho Mundial de Igrejas, ele disse o seguinte: Jesus não é cristão, e nós, os cristãos, não deveríamos tentar fazer com que outras pessoas se tornassem cristãs, porque isso não está certo. Sabe, esse homem que já dissera grandes verdades ao mundo, algumas delas bastante duras, mas que na sua velhice assumiu posturas contrárias aos conceitos tradicionais da família, e ao dizer isso cometeu um grande equívoco. Se ele estivesse tão somente corroborando o pensamento de Mark Twain, famoso escritor e jornalista inglês que, decepcionado com os cristãos, disse: se há uma coisa que, se Jesus estivesse entre nós, não seria esta, é ser cristão. Nós até compreenderíamos se a coisa fosse nesta linha. Mas dizer que não se deve atrair pessoas de outros credos para seguirem a Jesus é um desastre de consequências eternas. Verdade, nós não temos que desejar tornar as pessoas não cristãs em cristãs como se isso fosse somente uma troca de religião. Não mesmo.
Mas não podemos deixar de anunciar que todas as pessoas precisam se tornar seguidoras de Jesus Cristo. Não como seguidoras de um líder político, de uma grande ideia, de um grande religioso, mas seguidoras dele, de Jesus, que se apresentou a nós e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Fora de Jesus. Sem Jesus, quer gostem ou não gostem as pessoas, todas as tentativas de se chegar ao céu, de se alcançar a Deus, de não fazer da vida uma confusão, de não fazer com que a vida se torne uma torre de Babel, sem Jesus isso não vai acontecer. Todas as tentativas que forem feitas sem Jesus não vão chegar ao fim. Por mais que queira dizer que não é bem assim, que o ser humano tem condições de resolver esse tipo de problema, não tem. Quem tenta alcançar o céu, quem tenta chegar-se a Deus sem Jesus, vai acabar como o personagem José, do poema de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe porta, José. Quer morrer no mar, mas o mar secou, José. Quer ir para as minas, mas minas não há mais. José, e agora? E agora, José? A construção inacabada de Babel foi um fato curioso. Sua colocação nas Sagradas Escrituras não se prende apenas ao fato de ser ela apontada como o início do fenômeno que iria produzir hoje as quase 13.511 línguas, né, que são faladas no mundo. Sua colocação se prende também ao fato de que é preciso aprendermos que tudo que nós seres humanos fizermos em busca de Deus, em busca de segurança, em busca de paz, em busca da liberdade da alma, por meios que não aqueles dados por Deus, meios que se resumem e se estabelecem em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, aonde Ele proveu o perdão dos nossos pecados, vai terminar em confusão. A palavra Babel significa portais do céu, mas com o que aconteceu, ela passou a significar confusão. Só em Jesus Cristo é que os portais do céu se tornam alcançáveis. Fora de Jesus, o que se chama de religião é confusão. Confusão e trevas andam juntas, mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Sabe, sem Jesus a vida se torna numa torre de Babel, em confusão. Em Jesus, por causa dele, mesmo diante das lutas, em meio a elas, em meio aos males da vida, em meio a eles, nós nos tornamos no rebanho dele, no povo dele, na igreja dele. Você faz parte do povo de Deus? Você que está conosco nessa noite, ou nos ouvindo, ou nos acompanhando pela internet, você faz parte do povo de Deus, da igreja de Deus? Na história de Babel, as pessoas procuraram um lugar e acharam um vale, uma planície, para erguer uma torre que não chegaria ao seu final. Querido e querida, conosco nessa noite, não se perca nos vales, nas planícies da vida, tentando edificar alguma coisa fora de Jesus Cristo. Venha Jesus como você é, confuso, perdido, como você está, para deixar de ser o que você é e ser transformado, regenerado, caminhando com certeza para os portais do céu e não para a Babel de uma eternidade sem Deus. Faça isso enquanto a porta está aberta, enquanto os portais estão abertos, sem nunca se esquecer de que Jesus diz: eu sou a porta. Vamos cantar, irmãos, um dos nossos hinos. O nosso ministro de música vai colocar diante de nós, e enquanto estivermos cantando esta canção,
Eu quero estender a oportunidade a você que está conosco nesta noite, você que está ao alcance da nossa internet, para que você pergunte a si mesmo e obtenha a resposta do seu interior a respeito do que tem sido Jesus para a sua vida. Quem é Jesus Cristo? Quem tem sido Jesus Cristo na sua vida? Ele é a garantia sua da entrada nos portais dos céus. Ele tem sido a causa da sua vida mesmo difícil, com problemas, não se tornar numa confusão, ou você por causa de Jesus tem podido vencer as confusões que às vezes o envolvem. Jesus Cristo é a porta pela qual você entrando vai ter as respostas para a sua alma, para a sua vida, para as coisas que perturbam a sua mente e o seu coração. Sem dúvida, Jesus é a porta para a entrada, a mais crucial de todas as perguntas. O que acontecerá comigo quando eu deixar esta vida, quando eu fechar os olhos para essa existência? Você já tem resposta para essa pergunta? Se não tem, enquanto a igreja estiver cantando Franqueada a Porta, nos está. Pense nisso e entre pela porta, que é Jesus. Enquanto estivermos cantando, o pastor não vai dizer mais nada, mas se houver alguém desejoso de dar sua vida, de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aonde estiver, levante a sua mão. Se você estiver nos assistindo pela internet, entre em contato com o chat da igreja, deixe um meio de nós nos comunicarmos e entrarmos em contatos. Você vai ter essa oportunidade agora. Cantemos, irmãos, em espírito de oração, pedindo que o Senhor trabalhe realmente com liberdade nesse momento, nos corações e mentes de pessoas que talvez, quiçá membros da igreja ou de outras igrejas, mas ainda não tem uma experiência real de salvação com Jesus Cristo. Franqueada a porta nos está da perenal morada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Se queres, pecador, entrar, a porta está aberta. Ali no céu terás lugar que Cristo te oferta. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Oh, vinde, pecadores, já se vinde sem demora. O tempo próprio passará. Oh, vinde entrar agora. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim,
já me abriu. Repetir essa última estrofe para dar mais, estender um pouquinho mais essa oportunidade. Isso é uma coisa tão séria, a coisa mais séria da vida. Não adianta você resolver todos os problemas da sua vida e não resolver esse. Realmente não vai adiantar nada. Então pense seriamente, querido. Você já veio a Jesus, talvez você esteja afastado do caminho do Senhor. Como eu disse, talvez você seja membro da igreja, mas não tenha uma experiência real com o Senhor Jesus. Então nessa última estrofe, nessa última oportunidade, nesse momento, eu espero que Deus não tire a oportunidade que você precisa ter. Nós vamos dar mais uma oportunidade para que você, se quiser, onde estiver, levante a sua mão para que a gente possa orar por você, pedir um dos nossos pastores que também possa acompanhar você nessa decisão e repetindo a atitude mesma da internet. Se você estiver, usar o chat da igreja e deixar um meio de nós nos comunicarmos. Ó, vinde, pecadores, já, sim, vinde sem demora. O tempo próprio passará. Vinde entrar agora. Ó, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Que ela continue aberta pela misericórdia de Deus. Vamos para a parte final do nosso culto, mas estamos à disposição, né? Qualquer pessoa que queira conversar sobre isso e também da mesma forma pela internet. Estamos com 195 irmãos aqui presentes, com mais a nossa assistência pela internet, podemos falar em 300 pessoas praticamente, né? Que estão conosco assistindo, cultuando nesse momento. Leiamos declaração final. Leiamos todos juntos. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Vamos transformar essa bênção final, essa declaração final, na nossa bênção final. Vamos repetir isso agora, bem atentos ao que está sendo dito, né? Vamos fazer de novo, pode colocar aí, queridos, na mídia, por favor. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. E o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos dependentes de drogas, necessitados e refugiados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servir.
uma semana na presença do Senhor para todos nós. Amém.